Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Essa semana foi uma semana um pouco delicada para mim, para alguns amigos. Aqueles que sabem, eu fiz 2 anos de seminário interno na Missão Antioquia, há quanto tempo atrás? 14 anos, 15 anos atrás. Depois de uma certa altura da vida é difícil lembrar assim, os anos exatamente. Mas durante o tempo que eu estive na Missão Antioquia, lá em formação no seminário, fiz muitos amigos missionários que estão por aí pelo mundo, e até hoje boa parte deles estão em missão. E há um projeto de evangelização no Nordeste, e o Vale da Bênção mandou então um ônibus com quase 50 pessoas no sábado da semana passada, lá para a cidade de Exu, no Pernambuco, e eu acompanhando alguns amigos nas redes sociais, especialmente o pastor José Roberto, que eu tive o privilégio de conhecer, e há muitos anos atrás também fui falar, quando ele era pastor de uma igreja batista lá em Abaré, em Arandu, no interior de São Paulo. Passei uma semana com ele e com a família dele. Ele estava como um dos principais líderes nessa viagem, e super empolgados, fazendo várias lives e cantando e celebrando. E eles são assim bastante pentecostais, então tem entrega de profecias dentro do ônibus. Mas infelizmente, quando eles estavam ali na BR-116, na próxima 60 quilômetros da cidade de Canudos, em Euclides da Cunha, na Bahia, o ônibus saiu da pista, sofreu um acidente assim super bobo, mas bastante sério. Você sabe que quando a galera está viajando assim, poucas pessoas ficam sentadas e com cinto de segurança, né? Ficam empolgadas, conversando com o outro. Uma viagem que eu acho que seria de 3 dias, eles já estavam 48 horas na estrada. E aí, na segunda-feira, às 15 horas, o ônibus sofreu um acidente e 4 pessoas faleceram. Uma irmã missionária, ela perdeu um braço, e alguns outros ficaram feridos. Então foi bastante chocante ali para todos. A Missão Antioquia, o Vale da Bênção e a Aliança Evangélica do Brasil também estão em luto desde segunda-feira. E, enfim, depois todo um transtorno, a seguradora do ônibus para fazer o translado dos corpos. E aí o seguro só cobria também o translado por terra, não cobria trazer no voo. E a família tendo que esperar, e mais 24 horas até a liberação por parte do IML, Polícia Civil e tudo mais. E os corpos só chegaram aqui em São Paulo na quinta pela manhã. E a gente tem um grupo do WhatsApp ainda de seminaristas dessa época, de muitos anos atrás, e muito chocados, com parentes também nesse ônibus. E foi bastante difícil, especialmente porque eles estavam em missão. Então fica aquela questão que se levanta de putz, né, como Deus permite que uma tragédia como essa aconteça quando seus filhos, homens e mulheres de Deus, estavam ali sendo dirigidos para um projeto de evangelização de uma cidade bastante complicada, que é a cidade de Exu, no Pernambuco. Alguns que ficaram ilesos, eles seguiram viagem, fizeram opção dos missionários de irem ainda para a evangelização. Alguns outros ficaram cuidando daqueles que ainda estavam machucados, alguns ainda estão aguardando a estabilidade no quadro de saúde para serem transferidos para hospitais aqui em São Paulo. Enfim, uma situação bastante delicada, e fica aquele questionamento e muitos amigos assim super revoltados. O pastor José Roberto, um homem de Deus, deixou a esposa e alguns filhos, e a filha mais velha dele, ele tinha celebrado o casamento dela dia 11 agora de janeiro, 2 semanas antes do acidente. Enfim, e inclusive num dia que eu estava a caminho também desse velório, e aí surgiu uma outra emergência com alguém aqui, então eu estava indo para Araçariguama, fiz a volta no carro e vim aqui para o hospital
para ajudar uma família de amigos também com a irmã querida numa situação delicada, e ali, enfim, falei com a minha mulher, putz, eu estava indo para o velório, para dar um abraço nos amigos enlutados. Aí surgiu essa emergência, eu falei, Senhor, deixa eu ver, nesse momento eu acho que a prioridade é quem está vivo, então vamos para cá e rodar e acompanhar a pessoa no hospital. E também um quadro muito difícil, eu conversei ali junto com a família, com alguns médicos, os médicos disseram, é uma questão de dias e não tem muito o que fazer, só agora paliativos e tal. Então foi uma semana bastante difícil, e aí por isso que veio ao meu coração esse texto de João 14. Nesse momento, os discípulos já tinham caminhado com Jesus durante um tempo, 3 anos e meio, e eles estavam mega empolgados. Milagres tinham acontecido, os discípulos também já conseguiam, a cada vez que passavam por cidades, anunciar o Evangelho, e Deus também, por meio deles, estava fazendo milagres. Eles estavam assim, mega felizes, provavelmente acreditando que Jesus iria assumir o poder, iria desbancar o reinado do Império Romano, até que Jesus começa com a historinha um tanto que constrangedora, dizendo que ele iria morrer. O tema morte é sempre muito difícil. No acidente ali, com os amigos e irmãos missionários do Vale da Bênção, quando a doença também já está muito avançada e você recebe a informação dos médicos que tudo que se pode fazer em relação àquela pessoa são os cuidados paliativos e aproveitar bastante os últimos dias da pessoa. Então, quando esse tema surge da finitude diante de nós, a gente fica um tanto que desconcertado. Desconcertado porque a maioria de nós ama viver, ama fazer planos, ama ter expectativa e saber que coisas boas vão acontecer. Algumas coisas ruins vão acontecer também no meio do caminho, mas melhor que a gente está vivo, então, independente do que acontecer, a gente está, e é uma satisfação da gente estar na vida, da gente ter o que planejar, ter o que pensar e acreditar, dentro de uma fantasia ou não, que existe o amanhã, que existe o semana que vem, que existe o ano que vem, 2021, 2022, 2030, assustador, né, 2030. Mas a gente quer ter algum tipo de expectativa. Então, sempre quando surgem situações de morte, de finitude, isso nos deixa um pouco assustado, constrange o nosso coração, nos faz pensar também de até onde vai essa nossa vida, até onde vai a nossa esperança, e nesse momento é o que estava acontecendo com os discípulos. Jesus, tendo anunciado que ele iria sofrer e morrer, e os discípulos estavam bastante aflitos, muito aflitos mesmo, porque eles não esperavam por isso. Eles estavam satisfeitos com a vida na qual Jesus caminhava com eles, dormia com eles, acordava com eles, orava com eles, dava aqueles sermões maravilhosos, fazia com que eles presenciassem cenas das mais belas, tirava com a galera religiosa, sempre constrangendo a fé das pessoas no sentido de aproximá-las de Deus e dar a todos que o ouviam uma nova perspectiva. E nesse momento os discípulos estavam assim muito desesperançados. E de repente Jesus para e diz aos discípulos, João capítulo 14, a partir do versículo 1, não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. O que Jesus está dizendo é que vocês precisam acreditar em mim. O que vai ajudá-los em todo e qualquer momento de desesperança, de desespero, é a fé que vocês colocam em mim. É isso que vai ajudá-los. E Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu recebi essa notícia dos amigos que faleceram, especialmente da Cidinha e do José Roberto, eu pensei, putz, amigos tão queridos, pessoas de Deus, fazendo a obra de Deus. E aí o que veio no meu coração foi essa palavra. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu falei, putz, essa mensagem de Jesus é um negócio muito profundo, né? Na casa de meu pai há muitas moradas.
E eu comecei a pensar, a partir desse texto, que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus que não deixa ninguém ficar desabrigado. Na casa de Deus há muitas moradas. E a gente fala, putz, imagina os discípulos ouvindo isso, o cara vai morrer, está dizendo que vai morrer, que vai entregar a vida por nós e está dizendo que na casa do pai dele tem muitas moradas. Você imagina, ele está falando de quem? De José, será que era José, de Maria, sabe assim? Ele está falando de Nazaré, lá que tem muitas moradas? Ele está dizendo, será que ele está com um programa habitacional? Minha casa, minha vida? Não. Na casa do meu pai há muitas moradas. E aí Jesus diz mais, se não fosse assim eu não teria dito para vocês, eu não enganaria vocês. Eu quero que vocês não fiquem aflitos, que vocês creiam em mim, creiam em Deus, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou lá, eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. E aí Jesus vai dizer assim, existem muitas moradas, mas eu preciso ir primeiro, eu vou na frente de vocês, e eu vou preparar essas moradas. Você imagina a imagem de quem está ouvindo isso. Jesus está dizendo, eu vou partir, eu vou preparar essas casas, eu vou preparar essa morada, e depois eu volto para buscar vocês. Porque se vocês acham que eu quero morrer para me distanciar de vocês depois desse período que a gente teve esse vínculo aqui, de mais de 3 anos, não, eu estou indo porque eu sou o primogênito, eu vou chegar lá, eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vou sentar à direita de Deus e junto com Deus eu vou preparar morada para vocês. Porque a minha expectativa é reencontrar vocês. É importante que vocês vejam a vida além do que está posto diante daqui. É importante que vocês aprendam a transcender, porque a vida não é só essa. Tem uma morada que não é a morada que você está agora. O que Jesus está dizendo é, não se esqueçam que a morada de vocês aí é provisória. Isso é uma esperança muito forte na caminhada cristã. A nossa situação é provisória. Eu diria que para o bem e para o mal, porque sim, se a coisa está boa, ela é provisória. Se a coisa está ruim, ela também é provisória. Então, tudo que a gente vive, como diz o irmão profeta Marcos Almeida, é por enquanto. A nossa situação é sempre um por enquanto. É um por enquanto, vírgula, sabe? Tem uma outra parte, tem um antes e tem um depois. Tem um reino que Jesus veio estabelecer aqui, com essa mensagem de esperança, com essa promessa de que Ele está preparando a morada para a gente. E isso precisa fazer com que a gente não fique muito preso aqui. Não estou dizendo não se preocupe com a sua vida no sentido de não planejar nada. Mas estou dizendo, a vida não se limita ao aqui e agora. Diante da morte, esse é o nosso desafio. Saber que a nossa vida tem um além. Uma vida que é além vida. Uma morada que se extingue aqui, mas que há um novo lugar, há um novo endereço para a gente. O que Jesus está dizendo é isso, eu vou preparar morada para vocês. E lá não vai ter assim, uma fila preferencial de morada. Lá a morada não vai ser para quem conhece o candidato, para quem votou nele, para quem foi boca de urna dele. A morada lá não vai ser para quem tem o maior poder de financiamento. A morada lá independe do cadastro positivo, para ver se você tem crédito ou se você não tem um bom crédito. Independe de você ter cheque com fundo, sem fundo, se usa pouco cheque hoje em dia, né? Mas assim, não são esses os critérios. Essa morada é para aquele que crê em mim. Eu vou preparar morada para aqueles que creem em mim. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus diz mais, vocês conhecem o caminho para chegar a ter essa morada.
Porque o que os discípulos estavam olhando assim, como que a gente faz para chegar até aí? E foi exatamente o que o Tomé perguntou, como podemos conhecer esse caminho, Senhor, para chegar a ter essa morada? Porque o Senhor está dizendo que vai preparar a morada, então eu não sei para onde o Senhor vai, mas eu acredito que o Senhor vai me dar essa morada. Como que a gente faz para chegar a essa morada? Qual que é esse caminho? Aí Jesus olha para os discípulos e fala, então, para que vocês experimentem essa morada que não é aqui, essa morada que tem uma dimensão do além, vocês precisam reconhecer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Porque eu estou com o Pai. O Pai está em mim. E para vocês terem acesso ao Pai, que é o Pai que dá acesso a essas moradas, vocês precisam passar por mim, que sou o caminho. Vocês precisam de mim. Vocês precisam acreditar em mim. Vocês precisam acreditar além daquilo que pode ser visto. Além daquilo que pode ser tocado. Vocês não devem se iludirem com seus sentidos imediatos, que dão acesso ao conhecimento, ao saber, às sensações, à experiência da vida, mas é preciso que vocês saibam que o reino que eu estabeleci aí, ele transcende, ele vai além de tudo que você vê. Essa vida de vocês é uma vida provisória. Existe uma eternidade, existe um lugar onde vocês vão ter casa e vocês vão ser meus vizinhos. Vocês serão vizinhos do Pai. Olha que mensagem maravilhosa. Tem uma morada que eu vou preparar para vocês e o Pai que está comigo vai estar lá. Então vocês que estão dizendo que não conhecem o Pai e não conhecem o caminho, vocês vão me acessar. Porque eu sou o caminho. E vocês vão ter contato com o Pai, porque o Pai está comigo. Versículo 8. O Filipe vai dizer, Senhor, então faz o seguinte, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Se o Senhor está preparando a morada, se o Pai está com o Senhor, então assim, quebra uma e mostre para a gente o Pai. Jesus vai falar, Filipe, eu sempre estive com vocês. Eu estou com vocês há mais de 3 anos. E você está me pedindo que eu te mostre o Pai? Você não entendeu. O Pai está em mim. Confusão, né? O Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me tem como um caminho da vida, vai encontrar o Pai. Vai ter uma morada celestial. Então, veja quem eu sou. E se isso te fizer duvidar, lembra-se do que eu fiz, dos milagres que eu fiz, das obras que eu fiz. Talvez os milagres que eu fiz, talvez os sinais que eu dei, que me foram permitidos pelo Pai, talvez isso faça com que você creia que eu estou no Pai. É o que o texto está dizendo lá, se você seguir. O Pai está comigo e isso fica perceptível através das obras que eu faço. Então, quando você vê a mim e vê as obras que eu, Jesus, faço, você está vendo o Pai. Quem vê a minha face, vê a face do Pai. Isso é maravilhoso, porque no Antigo Testamento, o conceito era que Deus nunca poderia ser visto. Deus chega a dizer isso para Moisés. Moisés fala assim, mostra-me a tua glória, a tua presença. Deus responde para Moisés, Moisés, se você me ver, você morre. Só que tem uma coisa maravilhosa que acontece quando Deus encarnou. Quando Deus veio habitar entre nós, através de Jesus, o seu Filho. Ao ver Jesus, os discípulos viam Deus, o que Moisés não pôde ver. E aí para eles está tudo confuso. Como assim? Moisés não pôde ver a Deus, e agora ele está dizendo que ele é Deus, que o Pai está nele, e que quando eu vejo o Pai. Jesus falou exatamente isso. Quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus fala, e eu digo para vocês a verdade. Versículo 12. Quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores. Pois eu vou para o Pai.
Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. O que Jesus está dizendo é: vocês estão aflitos, eu estou dizendo que eu vou morrer, vocês estão sofrendo diante de uma perda, e eu estou consolando vocês, dizendo que eu vou preparar a morada, que vocês só precisam acreditar em mim, e que eu vou para o Pai, e que o Pai está em mim. E que ao me ver, vocês estão vendo o Pai. E digo mais, assim como eu peço o Pai, e o Pai me ouve porque Ele está em mim, vocês podem fazer obras maiores, porque eu vou para o Pai. E vocês podem orar e pedir o que quiserem ao Pai, que Ele vai ouvir vocês. O que Jesus está dizendo é, nessa fase do por enquanto, enquanto o sofrimento está posto na vida, vocês têm a experiência da oração. Vocês têm a experiência de falar com o Pai. E vocês podem falar diretamente ao Pai, ou se vocês quiserem, vocês podem pedir em meu nome, porque eu estou com Ele. Então, peçam diretamente a Ele, ou então peçam em meu nome. Vocês podem pedir. E vocês podem pedir exatamente o que vocês quiserem. Vocês podem pedir, acho muito legal isso, qualquer coisa. Qualquer coisa cabe muita coisa, né? Que é qualquer coisa. O que Jesus está dizendo é, eu entendo quando vocês passam por fase de sofrimento, mas vocês podem falar com o Pai. Vocês ainda não estão nessa morada, mas vocês já têm acesso ao Deus que será o vizinho de vocês, nesse novo lugar, nesse condomínio, que todo mundo vai ter casa. Vocês podem falar com Deus, vocês podem pedir para Deus. E aí, os discípulos ainda estão ali sem entender, e Jesus vai dizer para eles no versículo 15, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu, que vou estar com o Pai, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Em algumas traduções, o Consolador, o Paráclito. Aquele que vai estar junto com vocês, que nunca os deixará. É o Espírito da Verdade. O mundo não pode receber esse Espírito da Verdade, pois não o vê, nem o conhece. O mundo vai dizer que não está vendo, não sabe quem Ele é. E não tem interesse de saber quem Ele é. Mas vocês que são meus discípulos, vocês vão obedecer os meus mandamentos e vocês vão receber esse encorajador. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. E aqui é maravilhoso, porque o movimento do texto vai mudando e dizendo, vocês estão aguardando uma morada eterna, mas antes disso, como o Pai quer estar junto de vocês, como o Pai está ansioso para ser vizinho de vocês, a gente, quando eu voltar para o Pai, nós dois, eu e o Pai, vamos enviar o Espírito Santo. Então, antes de você chegar a essa morada eterna, eu vou fazer de você morada. O Espírito Santo vai habitar em vocês, vai estar com vocês, como um consolador, como um encorajador, como aquele que nunca os deixará. E com isso vocês se tornarão minha morada. Hoje vocês são minha morada. Uma vez que o Espírito Santo habita em vocês. Enquanto a gente não vai para a morada de Deus, Deus então decide fazer morada em nós. Porque Ele quer estar perto da gente, Ele quer ser nossa companhia e Ele quer nos mostrar em todo o tempo que a gente não está sozinho. Seja na nossa situação provisória aqui, ou seja na eternidade. Porque aqui fomos tornados morada dEle e no pós-morte nós iremos morar com Ele. De uma forma ou de outra, a gente está na condição de morada de Deus.
Ainda assim, os discípulos ansiosos ficam pensando, tá, mas e por enquanto? Porque a nossa situação nesse momento aqui, século XXI, é diferente da situação dos discípulos. Os discípulos não tinham ainda recebido o Espírito Santo, que só viria em Atos capítulo 2, derramado sobre a igreja de Jesus. Que a partir de então se tornou a habitação do Espírito de Deus. Hoje nós já somos a habitação do Espírito de Deus. Hoje nós já somos morada de Deus. Deus mora com a gente agora, para no futuro a gente morar com Ele. Há uma mudança, há uma transição, há uma condição que vai além do endereço, que não é só bairro, cidade, país. É uma condição, de uma condição provisória, na qual somos afetados por tudo que nos acontece, para uma condição de plenitude, na qual moraremos com Deus, não experimentaremos mais morte e sofrimento, porque Jesus morreu, ressuscitou, se tornou o primeiro na ressurreição dos mortos e nos deu essa esperança. Por isso, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que a gente deve acreditar na ressurreição, a gente deve ter essa esperança de um reencontro com aqueles que dormiram em Jesus, é a expressão que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Então, o sofrimento, ele nunca é tão grande quando comparado com a vida de eternidade com Jesus. A igreja se tornou uma igreja de uma espiritualidade muito imediata. De uma espiritualidade que quer resultado sempre no agora. Resultado de prosperidade, resultado de saúde, resultado de promoção, resultado de reconhecimento. E vez ou outra a gente precisa se lembrar que a nossa vida aqui é uma condição provisória. A nossa morada aqui é provisória. A nossa esperança tem que estar na ressurreição. A nossa esperança tem que estar no retorno de Jesus, na parousia, naquilo que é imediato, onde o veremos como Ele é e através dessa experiência nós seremos transformados. Teremos a mesma aparência, segundo o apóstolo João em Apocalipse, receberemos um novo nome, mas seremos quem a gente é transformado. Eu não vou me chamar mais Cledinaldo, eu vou sentir saudade do nome. Mas eu vou ser exatamente quem eu sou, mesmo com certo volume aqui, protuberância. Mas a gente vai ser quem a gente é no sentido físico, mas plenamente transformado, sem ter absolutamente nenhuma influência do pecado. O Santo Agostinho, quando falava sobre esse momento, ele diria que nessa nova condição, uma vez glorificados com Jesus, tendo recebido e passado pela experiência da ressurreição, ali nós não poderemos pecar, porque não vai haver nenhuma influência do pecado. Nós vamos experimentar a luz plena de Jesus, Ele estará conosco, sempre haverá banquete, todos participarão do banquete do reino de Deus e todos terão casa própria. Olha que legal! Todo mundo vai ter, lá não tem sem teto. Todo mundo vai ter casa própria. Não sei exatamente como vai ser. Vão ser essas casas. Mas ainda fortalecendo essa mensagem de esperança para os discípulos, Jesus vai e diz o seguinte para eles: vocês vão receber o Espírito Santo, vão se tornar a minha morada, e fique tranquilo, né? Versículo 16. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Então não se preocupem, porque foi difícil, inclusive, memorizar as instruções que eu dei para vocês ao longo dessa licenciatura, desse bacharelado dos últimos 3 anos. Mas o Espírito Santo vai fazer com que vocês se lembrem de tudo que eu disse para vocês. Versículo 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam,
nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse, eu vou embora, mas eu voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Jesus está dizendo para os discípulos, quando eu digo que vou, vocês não devem se entristecer, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu, e eu estou prometendo para vocês. Essa deve ser a esperança de vocês. Eu vou voltar e vou continuar com vocês. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Jesus está dizendo, eu tenho uma missão a cumprir e vamos seguir essa missão. Ainda que coisas não muito bacanas aconteçam ao longo do caminho, a gente tem uma missão, porque o Pai é maior do que a gente. A gente nunca é maior do que o Pai Celestial. O Pai tem promessa de estar com a gente, promessa de não nos deixar só, promessa de nos dar o Espírito Santo para que nós sejamos encorajados, para que nós sejamos consolados, para que nós sejamos ajudados. O Evangelho é sempre uma mensagem de esperança que se desloca para o passado, onde Jesus morreu pelos nossos pecados e possibilitou o perdão para nós, a libertação do poder do pecado, do poder da morte, da acusação do diabo, da culpa que nos arrastava para o inferno, e também uma mensagem que aponta para um futuro de um reencontro com esse Deus Criador dos céus e da terra. Aliás, quando a gente celebra como hoje a ceia memorial, o que a gente está dizendo é isso, que Jesus morreu por nós, que ele partiu o seu corpo pelos nossos pecados, que o sangue de Jesus foi derramado para cobrir as nossas faltas. E como disse o apóstolo Paulo também aos Coríntios, lá no capítulo 11, quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente está anunciando a morte dele até que ele venha. A gente está dizendo que ele voltará. A gente está dizendo que essa é a nossa esperança. A gente está dizendo que a nossa vida não se limita ao mundo aqui. Ainda que seja legal, que seja bacana, que seja muito assim, interessante, e a gente deve curtir tudo que a vida nos proporciona, mas a nossa esperança não deve estar plenamente aqui. A mensagem do cristianismo, a mensagem do reino de Deus, a comunidade de Jesus é a comunidade que vive o aqui, que interfere no mundo, que é ciente da sua missão de ser luz do mundo, sal da terra, canal de Jesus para alcançar sociedades, pessoas, famílias, para restaurar, para devolver a dignidade àqueles que não a têm. Mas é também uma comunidade que tem um olhar que transcende a isso tudo. É uma comunidade que vê o além, uma comunidade que vê uma vida que não cessa. É uma comunidade que vê uma morte que não para o poder de Jesus de nos dar a vida eterna. É uma comunidade que, como João diz, recebe essa vida e quando as pessoas questionavam para o João, o apóstolo, na época, o que era essa vida eterna, essa comunidade joanina falava, como que está acontecendo? A gente está aqui mais ou menos perto do ano 100 depois de Cristo, nesse evangelho, e João diz, a vida eterna é essa, que se conheçam a Jesus, a quem Deus enviou, e ao Pai. A vida eterna é essa. Crê em Jesus. É isso que o apóstolo está insistindo. Vocês precisam crer em Jesus. O que a gente precisa? Crer em Jesus. O que a gente precisa? Fé. É isso que a gente precisa. Não tem um sacrifício ou qualquer ato meu que substitua a necessidade da fé e do arrependimento. Eu preciso encontrar Jesus. Eu preciso ter em Jesus o caminho que me conduz ao Pai. Eu preciso ter em Jesus
um Deus que encarnou e que enviou o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Eu preciso ter em Deus a principal voz que fala comigo. Eu preciso ter em Deus a principal direção que eu recebo na vida. Ainda que prognósticos digam alguma coisa, ainda que pesquisas sinalizem alguma coisa, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso entender o que Deus está falando comigo, eu preciso perceber que eu faço parte de um plano muito maior do que o exclusivamente familiar, do que aquele exclusivamente local. Eu faço parte de alguma coisa maior, eu participo de um reino que não tem fim. E isso é muito maravilhoso, isso é muito motivador, porque não está só aqui. É um Deus que é um Deus de vivos, e um Deus que supera a própria morte por meio da ressurreição, que nos dá uma esperança de um reencontro com Deus, com Jesus e com os nossos, com aqueles que dormiram em Jesus. Há sempre no Evangelho esperança de um reencontro com esse Deus em perfeição e com aqueles que morreram em Jesus também. Nós iremos reencontrá-los. A nossa dor e a nossa tristeza é que a gente perde a experiência do agora, mas há o que fica de memória e há essa esperança do reencontro. O Evangelho é isso. Por isso, onde há morte, onde há sofrimento, o Evangelho tem esse poder de trazer vida, restauração, renovação, renascimento, reconciliação com Deus e com aqueles que estão no nosso entorno. O Evangelho é um Evangelho de esperança, é um Evangelho de vida eterna. Que isso esteja no nosso coração, que a nossa vida não seja paralisada por situações que tentam nos segurar, que os nossos limites individuais e adquiridos, ou por traumas, ou por experiências ruins, que isso não nos impeça de servir a Jesus, que isso não nos impeça de ter uma comunhão com Deus, que isso não nos impeça de ter Deus como nosso vizinho, como aquele que habita em nós e como aquele que vai estar morando na casa ao lado. Que a gente veja em Deus a única possibilidade de existência e de fundamento para aquilo que a gente é. Que a mensagem de Jesus esteja mais forte do que qualquer mensagem que a gente tem acesso. Que a voz de Deus seja aquela que determina para além dos meus próprios limites, e que crendo eu vá e faça e siga na vida, e siga para a vida, e siga com esperança, e siga acreditando. Que Deus em Cristo Jesus nos ensine a acreditar, que Deus em Cristo Jesus nos ensine a não desistir. Que Deus em Cristo Jesus renove em nós aquelas áreas que já estão assim bem travadas, bem mortas. Que Deus em Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo sopre vida sobre nós. Sopre vida em nosso coração, na nossa fé ou na nossa falta de fé. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a experimentar o perdão dos pecados, a restauração plena, a liberdade que só tem aqueles que têm o Espírito Santo, que receberam o Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus nos mostre vida. Que Deus em Cristo Jesus restaure a nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus console os enlutados. Que Deus em Cristo Jesus fortaleça o que sofre.
Que Deus em Cristo Jesus traga paz para aqueles que estão partindo. Que Deus em Cristo Jesus promova muita vida. Vida de Jesus. Vida de Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela esperança que o Senhor nos dá. Obrigado pela fé que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado por ser a nossa esperança. Obrigado por ser a nossa vida, por nos dar vida, Senhor. Muito obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Celebramos o Teu nome. Celebramos quem o Senhor é. Obrigado por ser o sentido da nossa existência, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser a nossa paz. Obrigado, Senhor.